entender o poder da oratória. Gente, agora que eu me dei conta, falar com a pessoa aqui que é de oratória, né? Imagina o quanto de ponto negativo, você me lembrou disso, né, que ele está contando ali. Então, vamos entender o quanto nós falamos, o bem que nós falamos ou se não falamos. Na verdade, a questão da Vox to You não é, na verdade, hoje, como já estava escrito, não é uma palestra, né? Isso é um workshop, então vai ter que todo mundo falar, e não adianta que o elevador agora não está funcionando e as portas estão fechadas, ninguém sai, tá? Só entra. Então, para isso nós temos aqui hoje o Ronaldo Félix, que é graduado em Ciências da Computação e Tecnologia da Informação pela PUC, graduação em Logística e Transporte pela FATEC Internacional em 2011, mais de 25 anos de experiência como executivo de grandes negócios no segmento de supply chain, processos de governança e MI, é isso mesmo? Especialista em treinamento de comunicação e oratória e sócio da Vox to You, que é uma escola de oratória da unidade de São Caetano. Alguém já conhece aqui a Vox to You? Tudo bom, né, mano? Vamos conosco. Muito bom. Bom, quem não teve a oportunidade de conhecer, vai ter hoje uma palhinha para conhecer. Tem depois algumas surpresas que o Ronaldo está cedendo para a gente no final. E eu já frequentei a escola e vou falar que é muito boa, gente. Então, vamos lá, Ronaldo. Os nossos palestrantes adoram você, olha, chamar a sua palma, gente. Ninguém economiza palma aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, antes da gente começar aqui esse nosso momento, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai ter um período aqui, embora curto, como ela mesmo disse, é uma degustação, é um overview de tudo que a Vox pode oferecer em oratória e comunicação. Mas antes da gente começar, vou só pedir uma gentileza, que a Elizabeth, que é a nossa gestora comercial, ela quer fazer um agradecimento para alguns parceiros nossos que contribuíram com o nosso encontro de hoje. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Como o Ronaldo disse, eu me chamo Elizabeth, sou gestora comercial da unidade São Caetano do Sul. A Paula, quando ela fala que aqui é uma casa de networking, realmente é, e a gente valoriza muito esse tipo de parceria, porque é muito interessante quando eu não preciso me vender, você faz isso por mim. Se você gosta do meu trabalho e alguém fala para você, nossa, meu filho está precisando de um psicólogo, aí você fala, olha, eu conheço um psicólogo muito legal, que atende a minha comadre, né? E as coisas acontecem dessa forma. O nosso coffee hoje, por exemplo, foi formado em parcerias de network que a gente faz nessa casa. Vocês vão provar, daqui a pouquinho, o pessoal que está ali dentro escondidinho, eles são dos arquitetos da pizza. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é uma experiência diferente. Vocês vão entender que a gente está falando de pizza, dos arquitetos da pizza, daqui a pouquinho, quando for servir. O bolo que vocês vão provar também é da Maestro Confeitaria, da Ângela. Ela também é associada dessa casa. Então ela trouxe gentilmente 2 sabores de bolo para a gente degustar aqui. Fora isso, os brownies da Nega, levanta a mão aí, Nega. Os brownies da Nega também estão aqui para vocês provarem. E eles fazem a questão de estar conosco. Isso é muito importante. Ah, mas só porque você está economizando dinheiro? Não. A gente está valorizando quem está junto de nós. E assim, tem cartão, tem telefone, quando vocês precisarem do serviço deles, por favor. Tá bom? Então, meu agradecimento a você que representa os nossos amigos, arquitetos da pizza que está lá dentro, que a gente vai provar já. Uma excelente atividade para todos vocês. Pessoal, alguém sabe o que significa oratória? Todo mundo, né? Eu estou sentindo que ninguém quer levantar a mão para não ser modesto. Então, eu vou falar para vocês. Alguém sabe a diferença entre oratória e retórica? Retórica é a habilidade, lembrando que oratória e retórica são soft skills, ou seja,
habilidades, e não hard skill, que agora está na moda ficar falando em inglês, né? Que são as habilidades, o conhecimento técnico. Então, é uma soft skill. São soft skill, habilidades. E habilidade a gente só adquire com a prática, exercendo a repetição. A retórica, ela é a habilidade, a capacidade de falar bem e de se expressar bem. E a oratória é a capacidade ou habilidade de se falar bem em público. Eu posso ter uma excelente retórica, eu posso ser um filósofo, um estudioso, uma pessoa que adora ler livros e que tem um bom argumento, consigo desenvolver uma boa argumentação e falo muito bem, mas eu posso ficar travado na hora de falar em público, posso ficar nervoso, posso cometer alguns vícios de linguagem, e todos nós cometemos vícios de linguagem. Não tem como eliminar totalmente, mas tem como mitigar, tem como reduzir através das técnicas e da prática. Essa é a diferença entre retórica e oratória. E para Vox, oratória é muito mais do que isso. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público de forma estruturada, liderada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox Studio. Fale bem, não importa quem, não importa onde. Não importa quem, não importa onde. Esse é o principal valor da Vox. Desde o seu fundador, Luiz Fernando Câmara, há pouco mais de 9 anos atrás, só 9 anos, acreditem. É uma empresa jovem, mas que vem crescendo a cada dia. E um dos principais valores é democratizar a oratória, que até então ficava muito restrito para palestrantes famosos que cobravam valores absurdos por cursos, por short cursos pequenos que muitas vezes só introduziam os temas, mas não dava todo o treinamento, toda a habilidade necessária para a pessoa se desenvolver e performar melhor. Oratória é falar, e falar não necessariamente só com palavras, com gestos, com expressões, com a modulação da nossa voz. Mas para poder a gente falar, e vocês vão ver mais para frente, o quanto representa as palavras na oratória e na comunicação, a gente precisa aquecer a nossa voz. Então eu vou pedir, antes, só falar um pouquinho para vocês. Por que da oratória? Hoje, 80% ou um pouco mais, tem algumas pesquisas que mudam, mas na média 80%. 80% de toda a população mundial tem medo de falar em público. E esse medo muitas vezes supera mais o medo da morte. Tem algumas pessoas que literalmente travam quando tem que falar em público. Atualmente, apenas 8% dos brasileiros dominam as principais técnicas de oratória. Não é ser um exímio palestrante, um exímio orador. E tem diferença entre ser um palestrante e ser um orador. Tem excelentes palestrantes que não têm uma boa oratória. Apenas 8% dominam as principais técnicas. E pesquisas como da própria Forbes ou do LinkedIn já mostraram que a oratória está entre as 5 principais soft skills, 5 principais habilidades exigidas para cargos de supervisão, liderança, direção e que exercem ou que necessitam exercer liderança para uma ou mais pessoas. Agora eu vou pedir uma gentileza para vocês. Acho que não avisaram para vocês, né?
vocês pouco vão ficar sentados. Então vamos começar agora. Vou pedir que todos fiquem de pé. Vamos iniciar com um pequeno aquecimento. Tá bom? Para a gente poder ficar mais tranquilo, e eu fico nervoso toda vez que eu vou falar, seja para um público novo ou pessoas que já me conheçam, eu costumo fazer um relaxamento através da respiração. Então vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso. Primeiro, a gente respira pelo diafragma e não jogando ar no pulmão. Então, ó, aqui vai ser difícil porque eu já sou barrigudinho, então vai ser difícil de mostrar, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar jogar o ar na barriga, ó, o máximo que vocês puderem. Põe a mão aqui próximo ao diafragma. Agora vocês vão jogar esse ar para o peito, ó. Trouxe para o peito, vai soltar como se estivesse esvaziando um pneuzinho. Ó. Uma outra forma é, inspirou, jogou o ar aqui na pança. Vou pedir que vocês ponham as mãozinhas aqui, ó, perto das costelas. E vocês agora vão jogar o ar para cima. Quando vocês jogarem, vocês vão perceber que as costelas de vocês vão expandir. É natural. Foi feito para isso. Então, jogou. Quando soltar, vocês vão perceber que ela vai voltar para o normal. Ó. Essa aí foi do ar. Se vocês fizerem 2 ou 3 vezes essa respiração, vocês vão continuar nervosos. Vai melhorar um pouquinho. Vai melhorar um pouquinho. Agora, imaginem se Michael Bay... Alguém conhece o Michael Bay? Michael Bay é um produtor, cineasta, diretor de cinema, responsável pela franquia Transformers e outras franquias da atualidade. Se ele tivesse feito um exercício de respiração, provavelmente não teria acontecido isso com ele. Such unbelievable action. What inspires you? What do you come up with these unbelievable ideas? I create visual worlds that are so beyond everybody's normal life experiences. And Hollywood is a place that creates a viewer escape. And what I try to do is, as a director, I try to the type of one, I'm sorry, but I'm just saying this. Tell us what you think. Yeah. We'll wing it right now. I try to take people on an emotional ride. How does it make you feel that how you experience movies? I'm sorry. Okay. Ladies and gentlemen, let's thank Michael Bay for joining us. Se isso aconteceu com Michael Bay, uma pessoa que, na teoria, deveria estar preparado para falar em público, e ele estava num evento grande, era uma das apresentações de um evento grande, famoso, de tecnologia nos Estados Unidos. Por que nós não podemos travar? Por que nós não podemos ter insegurança? E por que não podemos melhorar também, sabendo que essas lacunas existem ou podem existir e a gente sabe como ou tem situações e possibilidades de melhorar. Agora a gente precisa aquecer a nossa voz. Vamos começar por um exercício de vibração. Eu vou ficar de ladinho aqui para vocês verem como eu vou fazer e depois a gente vai fazer junto. Primeiro, vocês vão fazer um biquinho, ó. Não é para mandar beijinho não, só biquinho. E vão fazer assim, ó. Vamos lá?
as articulações. Antes da gente falar essas palavrinhas fáceis aqui, ó, vocês vão articular o maxilar. Vocês vão fazer assim, ó. 5 vezes. Tem que sentir estalar aqui, ó. Tem que sentir estalar. Paulo, pode fazer aí também, viu, Paulo? Vai, Paulo. Muito bom. Ó, eu vou falar uma vez todo o texto e depois a gente repete junto, tá bom? Bardargar, berderguer, berderguer, birdirgui, bordorgó, bordorgô, burdurgu. Vamos agora? Bardargar, berderguer, berderguer, birdirgir, bordorgó, bordorgor, burdurgur. Muito bom, muito bom. Agora esquece aquilo ali. Eu vou falar algumas palavras e vocês vão repetir, tá bom? Pratracrá, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Agora, para ficar mais fácil, vamos falar mais rápido. Pratracrá, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Vrá, jrá, vré, jré, vri, jri, vró, jró, vru, jru. Tá difícil, vamos deixar mais fácil. Pratracrá, vré, jré, pritricri, vró, jró, prutrucru. Agora a gente vai repetir todo mundo junto. Pratracrá, pretrecré, pritricri, protrocró, prutrucru. Agora a gente vai falar junto. Vocês vão falar junto comigo, só que mais rápido. Vamos lá? 3, 2, 1. Pratracrá, pritricri, protrocró, prutrucru. Prajaja, prejiji, protrocró, prutrucru. Muito bom, obrigado. Pode sentar. Eu falei para vocês sentarem, eu falei. Nossa, me enganei. Network na veia. O que vocês vão fazer? Quem aqui já se conhece? Nossa, que bom. Adoro quando não tem muita gente conhecida. Então, o que vocês vão fazer? A gente vai dar o start aqui. Vocês têm 4 minutos para escolher pessoas que vocês tenham ou demonstrem interesse em conhecer. Tiveram alguns parceiros aqui que já se apresentaram, falaram do produto, do serviço deles, mas tem N outras pessoas aqui que eu tenho uma vontade de conhecer e tenho certeza que vocês também. Então, quando a gente falar que der o start nesse tempinho, vocês vão procurar as pessoas e vocês vão conhecer essa pessoa, e o desafio é tentar apresentar o produto ou serviço de vocês para essa pessoa e ouvir o produto ou serviço dessa pessoa. Durante esses 4 minutos eu vou falar a palavra troca. Quando eu falar a palavra troca, vocês têm que procurar outra pessoa. Tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo!
Eu terminei antes dos 4 minutos. Para ficar menos. Para ficar com menos tempo ainda. Só para vocês entenderem o objetivo dessa dinâmica. Foi realizado um estudo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, alguns anos atrás, que o propósito era saber em quanto tempo um profissional de vendas conseguia apresentar ou fazer seu pitch, apresentar seu produto ou serviço. Então eles colocaram 300 pessoas, fizeram uma amostra de 300 pessoas, e essas pessoas, quem executava o pitch era convidado no primeiro andar de um prédio comercial. E ele precisava apresentar o produto ou serviço dele, dizendo qual era o produto ou serviço, o que ele oferecia, qual era o seu diferencial e por que a pessoa ou as pessoas que estavam dentro do elevador deveriam comprar ou se interessar por aquele produto. Do primeiro andar do térreo até o 15º andar, que era o desafio, um elevador comercial geralmente é mais rápido. Durava 30 segundos. Então eles tinham 30 segundos para oferecer o produto ou o serviço dele. E eles constataram que de 300 pessoas, apenas 4 tiveram êxito total nesse desafio. O que isso foi provado? Primeiro, é muito difícil a gente apresentar o nosso produto ou o nosso serviço, se fazer reconhecido, mostrar nossa marca, mostrar nosso brand, mostrar nosso valor em apenas 30 segundos. Mas, olhando o lado cheio do copo, 4 pessoas mostraram que é possível. E é possível. Basta estarmos preparados e prontos para as oportunidades. E a gente vai trabalhar bastante isso aqui hoje. 57% de toda a nossa comunicação, lembra que eu falei lá no começo, são palavras. Aproximadamente 38% é o tom da nossa voz quando a gente expressa esses 7% das palavras. Aí alguns de vocês devem estar falando, nossa, mas eu falo demais, como é que são 7%? São 7%. No máximo, 7%. 55% são nossos gestos e expressões faciais. O corpo não fala, o corpo grita. Muitas vezes a gente está falando, está transmitindo algo, tentando passar o conteúdo que a gente quer passar, mas o nosso corpo, os nossos gestos e expressões faciais não condizem com o que a gente quer falar. Lembra, 33% o tom da nossa voz, a modulação de voz. Então a gente vai abordar um pouquinho isso. Dentro da modulação de voz, nós temos vários tipos de vozes. Os 4 mais comuns são voz de ouro, voz de prata, voz de bronze e voz de veludo. Voz de ouro é aquela voz forte, quando a gente quer deixar claro algo para alguém. Quem usa muito isso são locutores de rádio, locutor de futebol, radialista principalmente, que as pessoas não estão vendo, você não tem a comunicação visual. Então, ele precisa usar uma voz mais forte, mais firme para conseguir se comunicar plenamente. Voz de prata, uma voz mais professoral. Na verdade, é a voz coloquial, é o que a gente geralmente usa no nosso dia a dia. Eu agora estou modulando minha voz para uma voz de prata. Voz de bronze, aquela voz mais dramática, quando a gente quer expressar algo que gere emoção. E a voz de veludo, para expressar humildade, cumplicidade, calento. Um exemplo, um padre, quando está ministrando uma missa, alguém, um amigo, quando procura um ente querido, um próprio amigo para
para acalentar devido a uma perda ou um problema pessoal, a pessoa pode chegar e falar: pô, vem cá, meu amigo, o que está pegando? Tal, senta aqui. Essa voz mais calma, mais serena, é a voz de veludo. Bom, esses são os 4 tipos de vozes. Dito isso, eu queria convidar 4 pessoas aqui na frente. Não precisa levantar todo mundo a mão, só 4. Claro, por favor. Uma salva de palmas para eles. Os nossos amigos aqui, eles vão reproduzir 4 frases. Cada frase para um tipo de voz. A primeira é a voz de ouro. Então, eu vou reproduzir, mas da minha forma, da minha maneira. E quem for reproduzir na sequência vai reproduzir com a sua personalidade, mas tendo a consciência de que tem que chegar próximo de como é uma voz de ouro. Lembrando, a voz de ouro é aquela voz forte, quando a gente quer transmitir energia ou positividade. Então vamos lá, primeiro. Dica. Quando a gente está aqui na frente, primeiro, bracinho, na hora de você segurar o microfone, bem perto do corpo, bem perto aqui da barriga. Por quê? Se a gente deixa a mão muito frouxa, aí perde a finalidade do microfone, que é um equipamento para reverberar e amplificar a voz. Se a gente cola demais, gera microfonia e gera desconforto. Aqui está baixinho o som, mas se estivesse mais alto ia gerar um desconforto para vocês. Vou dar um desafio para vocês. Quando vocês forem ler, vocês não conhecem a frase. Quando a gente está numa apresentação, a gente não pode simplesmente virar e falar: ó, as coisinhas se encerraram, a luz, e ignorar. Vocês são a nossa audiência. A gente está passando comunicação para vocês, tentando se comunicar com vocês. Então, o contato visual é fundamental. Fundamental. E não basta a gente fixar o olho e olhar. Vamos supor, eu vou fixar o olho. Qual é o seu nome, perdão? Luciane. Vou fixar os olhos para a Luciane. Luciane, né? Pessoal, tá? Primeiro, vocês vão falar: nossa, acho que está nervoso. Não está nem aí pra gente. Sem falar que eu vou deixar ela desconfortável. Então, o que precisa fazer? 180, manter o contato. Estou nervoso. Vou ficar parado? Fique parado. Mas não pode ficar assim, ó. Ah, estou nervoso, eu meti a mão no bolso. Não bota a mão no bolso. Mão no bolso é sinal de insegurança. Ah, vou botar a mão nas costas. Sinal de segurança. Botar a mão na cintura. Estou relaxado demais. Cruzei os braços. Posso estar com frio, mas vocês podem fazer uma leitura diferente. E ele está doido para ir embora. Não está satisfeito de estar aqui. Então, dica: um braço segurando, você pode até mudar de vez em quando, manter de 3 a 4 dedos de distância, aí você vai regular dependendo da altura do microfone, gestos de expressão que condizem com o que você está falando. Você quer andar? Passos espaçados e devagar, sempre mantendo o contato visual. Não posso fazer assim. Parei de olhar para vocês. Então, devagar, 2, 3 passinhos para um lado, para o outro. Não pode ser frenético. Para, descansa um pouquinho. Estou nervoso, vou começar a me sacudir. Tá? 2, 3 passinhos, mantendo o contato visual. Tá bom? Na hora de ler. Muito fácil. Na hora de ler, faça essa troca, esse merge entre o texto e o contato visual. Agora, qual que é a forma então, da gente se expressar que está mais leve? Vou falar Mão no bolso, não. Braço cruzado, não. Mãozinha atrás, não. Ó, minha mão está livre. Não. Você está gesticulando. Um exemplo, eu vou falar de números. Pessoal, hoje nós temos 4 resultados para apresentar.
Primeiro, aí dou 1, 2 passinhos, mantendo contato visual com todo mundo e vou falando. Quando eu virar, vamos supor que eu não domino ou não sei todo o conteúdo, que é o que eles vão fazer aqui agora. Eu vou virar e vou falar. As cortinas se cerraram. Aí eu volto e olho para vocês. Quando eu li as cortinas se cerraram, eu já li a luz. Por quê? Porque quando eu voltar, eu vou posicionar, eu já vou falar a luz. Então eu não vou ficar procurando a sequência. Dá tempo suficiente de eu falar a luz, aí eu localizo. É a segunda linha. Eu falo, se fez presente e a verdade ganhou vida. Tá bom? Então eu vou fazer uma vez, focando na modulação de voz de ouro. As cortinas se encerraram, a luz se fez presente e a verdade ganhou vida. Você estava ali. Tá bom? Gestos, expressões faciais. Quer caminhar? Pode caminhar. Quer ficar parado? Fica. Mas ficar parado não pode. Não bota pezinho para frente. Não faz assim, ó. As senhoritas adoram fazer assim. Ó, você perguntou. Não faça isso. É muito comum, né? Vem, bota o pezinho assim. Manter os pezinhos assim. Tá bom? Eu vou falar 3, 2, 1 e você reproduz, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. As cortinas se cerraram. A luz se fez presente. E a verdade ganhou vida. E você estava ali. Isso merece uma pizza. Voz de prata, lembra? É a voz que a gente usa no dia a dia, geralmente usada por professores e pela gente. Eu estou aqui usando uma voz de prata, uma voz mais flat. Então, nesse caso, quem for ler aqui a voz de prata vai falar. Pessoal, boa noite. Na aula de noite, na aula de hoje, veremos assuntos importantes para a vida de vocês. Tá bom? Só um minutinho. Você colocou, fez a colocação aqui, os braços, né? A gente poderia para evitar esse problema amputar. Muito legais. Ele está fazendo com os braços. Ele acabou de fazer. Vamos lá. 3, 2, 1. Pessoal, boa noite. Não acredito. A pizza está abraçada? Boa noite. Vamos lá. Esse é um excelente exercício para se fazer só ouvindo. Então ele vai ler o texto, modulando a voz, e vocês vão ter uma percepção melhor ainda de como ele modulou. Aí a Roseli qual a luz? Tá na rua, tá lá acendendo e eu achei que fazia parte do show. Na verdade, ele encerrou a Vai lá, senhor. Vai lá, senhores. Não é? Olha, enquanto... Lá? Lá. 3, 2,
Pessoal, boa noite. Boa noite. Na noite de hoje, nós veremos assuntos extremamente importantes para a sua vida. Bom, vamos lá. Voz de bronze, pessoal. Vou reproduzir uma vez e ele vai fazer dentro do perfil da personalidade dele. Não era verdade. Todos nós sabíamos. Mas eu continuei a te amar. Na voz de bronze, é natural que a gente utilize dois tipos de vozes. A voz de ouro e a voz de veludo. Você começa com a voz de ouro, fazendo aquele drama, chamando a atenção, e depois você finaliza com aquela voz de cadência, com aquela voz mais calma, a voz de veludo. Eu faço para vocês. Muito fácil. Vamos lá? 3, 2, 1. Não era verdade. Todos nós sabíamos. Mas eu continuei a te amar. E por fim, a voz de veludo. Então, como é que funciona a voz de veludo? Ó Senhor, tenha piedade dos pobres, socorrei os miseráveis e derramai o amor no coração dos homens. Tá bom? Ó, só lembrando. Se você ficar parado, pode ficar parado aqui, mas tem que intercalar a leitura com contato visual. Se você quiser andar, não é para andar assim. Ó, você vai pegar, por isso eu recomendo que você fique parado. Aí volta, olha, tira, tá bom? Para você continuar mantendo o contato visual. Beleza? Vamos lá? 3, 2, 1. Ó Senhor, tenha piedade dos pobres, socorrei os miseráveis e derramai amor no coração dos homens. Muito bom, muito bom. Lembra que eu falei? 55% da nossa comunicação são gestos e expressões faciais. E o nosso corpo não fala, o nosso corpo grita. Agora a gente vai ter aqui a participação das mulheres, né? Então eu vou chamar 3 candidatas, três voluntárias vão vir aqui para a gente fazer um pequeno exercício. Muito bom. Gestos do Godofredo. Deixa eu explicar como é que vai funcionar essa dinâmica. Nossas amigas, elas vão ler esse texto, lembrando aquilo que eu falei, intercalar a leitura com o contato visual com vocês. Mesmo porque elas vão enfatizar os gestos e expressões faciais que traduzam o texto. Um exemplo. Godofredo é um aluno exemplar. Gosta muito de estudar. Ele é alto, magrinho e está sempre correndo para todo lado. Ele é ótimo nas matérias de física, química, biologia e matemática. Faz todos os cálculos sem errar. Fácil, né? A Adriana vai ler o texto todo. Você pode decidir ficar parado ou não, ou caminhando, mas tem que enfatizar
as características do Godofredo. Peraí que eu vou gravar dentro. Vamos lá? 3, 2, 1. Godofredo é um aluno exemplar. Gosta muito de estudar. Ele é alto, magrinho e está sempre correndo de um lado para o outro. Ele é um ótimo nas matérias de física, química, biologia e matemática. Faz todos os cálculos sem errar. A Cíntia e a Débora. Vem cá vocês duas. Olha, por ordem alfabética. Então a Cíntia vai ficar com o microfone. O que você vai fazer, Cíntia? Vem mais, você um pouquinho mais para cá. Você pode ficar aí. Você vai ler o texto mantendo o contato visual, né? O Godofredo é um aluno exemplar, simplesmente só com um gesto bem tranquilo. Assim, sem o seu gesto normal, não precisa reproduzir o gesto do Godofredo. Tá bom? Tá. A Débora, só um momentinho, a Débora não vai falar nada. Ela vai simplesmente enfatizar os gestos do Godofredo. Um exemplo, você vai falar, Godofredo é um aluno exemplar. Fala aí. Godofredo é um aluno exemplar. Isso aí, pegou. Eu tô sem o meu bracinho aqui. Você pode fazer assim, não precisa reproduzir os gestos ali. Detalhe, contato visual, você vai ficar parada. Parada, lembra, ó, não é bonequinho de posto. Tá bom? E você pode até caminhar, mas não ficar fazendo assim. Você pode caminhar junto com os seus gestos. Vamos lá? 3, 2, 1. Godofredo é um aluno exemplar. Ele gosta muito de estudar. Ele é alto, magrinho e está sempre correndo por todo lado. Ele é ótimo nas matérias de física, química, biologia e matemática. Ele faz cálculo sem errar. Obrigado, meninas. Alguém sabe o que significa rapó? Se eu soubesse, eu falo. Rapó é, na realidade, uma afinidade, é uma ligação que você faz com a pessoa para que você a convença, né? A questão da persuasão e o rapport, por exemplo, o físico é muito legal, bastante prático e desde que a pessoa não compreenda o que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu estou com as pernas cruzadas, dessa forma, você está na minha frente querendo me vender alguma coisa, você pode também cruzar as pernas, ou seja, é um espelhamento. Isso aí. Bom. Vai ganhar um mini brownie. Só não fala outra gente. Olha, o Mauro falou exatamente o significado de rapport. Rapport é conexão genuína. O verdadeiro rapport é a conexão genuína. Ah, mas eu posso usar desse método, dessa técnica, para gerar uma empatia com uma outra pessoa, um cliente, alguém que eu queira gerar uma conexão, seja um network, seja porque eu quero me aproximar daquela pessoa para ter uma amizade? Pode. Mas quando é genuíno e verdadeiro, ele é muito mais eficaz. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do que não é rapport. E vocês vão ter a clara consciência da diferença entre o que ele falou e do que não fazer. Bom dia. Eu queria um tênis. Eu queria molho de tomate. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais?
Azeitona próximo. Bom, pessoal, isso é o que não é amor. Tá certo que é uma brincadeira, é um vídeo de comédia, algo lúdico, mas representa tudo aquilo que não é gerar uma conexão com uma pessoa, seja um cliente, seja um amigo, seja uma pessoa que você está conhecendo hoje, nesse exato momento. Esse vídeo é muito legal porque ele foi feito sem o conhecimento do Spoleto. E o Spoleto, quando assistiu, a expectativa deles é que eles eram sempre processados, que eles fossem processados pelo Spoleto, mas não, foi o contrário. Caiu a ficha para eles que realmente eles não estavam tendo uma visão da jornada do cliente. Reviram o processo, certo que não mudou muita coisa não. Tentaram melhorar a experiência do cliente. Quem conhece o Spoleto lá no início sabe que melhorou. Ainda contrataram a Porta dos Fundos para fazer 3 vídeos de marketing para eles, satirizando a situação, ou seja, algo que era para ser ruim para eles, gerou um marketing positivo, porque o Spoleto passou a ser muito conhecido não só no Rio de Janeiro, mas em todo o território nacional, e ele ampliou em menos de 1 ano e meio quase 300% o volume de franquias. Então foi muito positivo, uma brincadeira. Como o nosso amigo Mauro já contou para vocês qual é o significado de rapport, a gente vai pular uma pequena dinâmica, mas não vai fazer muita falta não. Alguém sabe o que é storytelling? Falar sobre o seu trabalho através de uma história, é isso? Muito bom. A palavra, a tradução, literalmente significa storytelling, contar a história. Só que lembra do rapport? Para uma história, seja atrelada ao seu produto ou serviço, seja atrelada ao seu propósito, o teu momento de vida, ela precisa ser verdadeira. Não dá para contar história inventada. História inventada é ficção. Então você pode sim usar uma história sua pessoal, uma história de um amigo, de um familiar, de uma pessoa que você conheceu, de uma pessoa histórica, de uma pessoa famosa, de um cliente seu, se permitir, para promover ou aumentar a sua marca, o seu brand, seja do seu produto ou seja do seu serviço. Só que para contar uma história, um bom storytelling, mesmo que seja um conteúdo verdadeiro, você tem que seguir a regrinha dos 3 atos, que são ambientação, confronto e resolução. Como é que isso funciona? Resumidamente, início, meio e fim. No início, para uma história ser cativante, envolvente e principalmente interessante, seja presencialmente, eu poderia contar uma história aqui para vocês, presencialmente. Eu posso fazer um vídeo e introduzir nas mídias digitais, nas redes de relacionamento, seja no Instagram, no Facebook e assim por diante, contar uma historinha. E essa história pode ser só falada, pode conter visual, eu posso aparecer ou incluir ilustrações. Isso está muito comum, agora está na moda, tem a Rafaela alguma coisa, tem um monte de outras que fazem aqueles vídeos com aqueles bonequinhos de palitinho, que ela conta pequenas historinhas que sempre tem um início, meio e fim, shorts, bem pequenininhas, às vezes 30 segundos, mas que dentro desses 30 segundos ela consegue determinar o início, o meio e o fim da história. E faz tanto sucesso que agora ela tem diversos patrocinadores e ela conta uma historinha e introduz a marca do patrocinador. Isso funciona para vocês, para todos nós. No início, a gente vai começar. Se eu estou começando contando uma história, eu preciso tirar o marasmo. Imagina, eu vou contar uma história minha para vocês e começo falando. Pessoal, eu queria dividir um momento meu, algo que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Chato. Vocês vão mexer no celular,
vocês vão começar a desviar os olhos, eu vou sentir pelos gestos e expressões faciais de vocês que eu estou desinteressante. Então eu preciso contar a história, principalmente no começo, eu preciso cativar vocês para conseguir a atenção, seja presencial, seja nas mídias digitais. Depois, o confronto, que é o meio, é o miolo, é o recheio. Quando ele coloca ali obstáculos, podem ser obstáculos ruins ou bons. Eu posso estar contando uma história só de sucesso. E eu recheio ela com todos os meus sucessos. Quando eu era pequeno, queria ser bombeiro, estudei, me esforcei, treinei, emagreci, pratiquei, passei no concurso, ingressei na academia, trabalhei árduo e depois de muito tempo eu realizei o meu sonho, que era salvar vidas através do meu trabalho. Mundo de Alice. Ou posso também, no meu recheio, ter uma história de drama, de obstáculos, de percalços, e quando eu chegar no clímax do recheio, eu dou a resolução. Pode ser uma resolução ruim também. Profissionais que vendem serviços fazem muito isso. Eles contam a historinha de alguém que perdeu oportunidades no emprego porque não tinha o inglês ou não tinha o segundo idioma, porque não estava preparado na hora que o trem passasse, e essa pessoa ficou fora de todas as oportunidades. Ele conta uma história super ruim, do início ao fim. Depois ele entra. É o curso de inglês. Depois ele entra. Fala, você sabia que você pode aprender inglês em até 72 horas? Clica aqui embaixo. Vem falar conosco. Ele contou uma história, contextualizou, pegou a dor de várias pessoas, depois ele foi lá e falou, ó, eu posso ser a sua solução. Então, não necessariamente contar uma história de sucesso é somente uma boa estratégia para marketing. Vocês vão assistir esse pequeno vídeo, ele é muito legal, pessoal, ele é muito legal. Por quê? Ele passa nos 3 atos de um bom storytelling, mas não tem palavras. E para que palavras? Palavras só são 7% de toda a nossa comunicação. Vocês vão ver na prática como isso funciona. Vocês conseguiram identificar os 3 atos? O início, o meio e o fim? Alguém quer comentar, quer dizer, na sua percepção, qual foi o pedaço? O início? Tá. Vamos seguir, vamos. Pronto? Alô. Na sua opinião, o início foi até que ponto do vídeo? Não existe certo ou errado. Nossa. Você quer ir pensando aí? Eu vou perguntar a outra pessoa. Na sua opinião, o meio terminou o início
da história, o meio aconteceu a partir de que momento? Quando ela foi para casa e viu a criança novamente. Legal. E o fim, pessoal, na opinião de vocês, o fim começou a partir de que momento? Realmente está. Tá acabando a bateria mesmo. Bom, não tem problema porque aqui é pequenininho, a gente também consegue falar bem. Vamos lá. O início conta o início da jornada dela. Quando criança, ela gostava de arte, gostava de brincar e tudo mais. o meio começa quando ela vira adulta e começa o desafio de trabalhar a vida profissional dela e todos os percalços, seja percalços ou sucessos que ela teve na vida até chegar, na teoria, lá no topo, uma sala só dela, aparentemente uma gestora, um cargo importante dentro da empresa. E a resolução, só que ela não estava 100% realizada. Tanto é que mostra ela lá, dentro da sala dela, ela conquistou várias coisas, mas ela não tinha aquele mesmo sorriso de quando ela era criança. Num dia de folga, junto com a filha, ela resgata o propósito dela. Foi o que motivou ela desde o início a trabalhar, a seguir aquela carreira. E é nesse momento que o fabricante do produto introduz o marketing dele. Opa, você quer continuar mantendo essa experiência de criança? A gente tem recursos mais modernos aqui. Agora você tem inteligência artificial, você tem isso e aquilo. E finaliza com várias pessoas, tem várias mulheres aqui, eu tenho certeza que todas vocês se identificaram um pouquinho com ela. Imagina, se eu fosse aqui da HPU, eu ia vender, no mínimo ia entregar meu cartão para todos vocês. Então, esse é o poder de um bom storytelling, que não necessariamente é você contando uma história através de palavras. O recurso visual é muito usado, se bem empregado. Agora, eu vou convidar. Rose, você pode vir aqui, por favor? Está acabando, realmente está acabando. Está falhando. Ele desliga. Não tem problema. Bom, se desligar, vamos sem. Bom, se desligar, você pode ir sem, tá bom? Então, o que eu vou pedir para você hoje? Você vai ler essa frase com voz de ouro para todos eles. Né? Bem forte mesmo. Bota emoção aí. Com emoção, né? Com emoção. Vai. Vai. E se der medo, vai com medo mesmo. Já que você mandou tão bem, você vai ganhar um brinde. Eu vou pedir para você vai ser a representante aqui do nosso momento para convidar 2 pessoas para vir aqui no palco. Aqui é o Renan. Renan. Vamos, Renan. Você quer? Vamos lá, Kleber, então. O pessoal quer ver você aqui na frente. Então, vem com emoção. Filma agora. Muito obrigado. Kleber e Renan. Todos elegantes. O que o Kleber e o Renan vão fazer? Pode ir embora? Vai, se der medo, vai com medo mesmo. Ó, vocês têm 30 segundos para fazer um pitch
para fazer um pitch do produto ou serviço de vocês. Lembrando, vocês têm que respeitar essas 4 etapas. Primeiro, vocês precisam começar dizendo que o produto ou serviço de vocês faz, ou a empresa, que vocês, pode ser um produto ou um serviço, que problema resolve, qual o diferencial e por que vocês devem se interessar pelo produto ou serviço deles dois. Lembrando, cada um tem 30 segundos, tem que seguir essa ordem. Vocês podem fazer aqui no meio, vocês podem fazer onde vocês estão, mantendo o contato visual. Olha que legal, vocês nem vão se preocupar com o microfone. Isso é bom? Não é bom. Por quê? É bom por um lado, vocês vão ter as 2 mãos para enfatizar o que vocês querem. Só não pode os gestos não condizirem com o que você está falando. Você está falando, que bom pessoal, o meu produto, aí ferrou. Tá bom? Aqui não sabia fazer com uma mão, agora vai saber fazer. Detalhe, não pode pezinho de um lado para o outro, contato visual. Como é um desafio de 30 segundos e vocês vão ter que lembrar agora que vocês vão estruturar, organizar a cabeça de vocês, não pode cometer vícios de linguagem, principalmente o é e o né. E como é que a gente mitiga, como é que a gente reduz isso? O é um gatilho do nosso cérebro para dar uma pausa enquanto a gente está processando o que a gente vai falar para frente. Um exemplo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre oratória. A oratória? Não. Como é que a gente consegue eliminar isso ou reduzir? No lugar do mete 1 segundo de silêncio. Um exemplo. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre oratória. O tema de hoje vai ser comunicação não verbal. Eu substituí o por 1 segundo de silêncio. Funciona. Só não funciona se você der um delay muito grande. As pessoas vão achar que você travou. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre oratória. Errou, né? Então, é 1 segundinho. Lembra? O tempo que você leva para falar o substitui pelo silêncio. O né é a mesma coisa. O né é um gatilho de afirmação. O nosso cérebro faz isso. A gente está falando, eu estou falando algo para vocês. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil é de mais de 13%. Né? Aqui, né? Eu já estou vendo. Hoje, no Brasil, a taxa de desemprego é de mais de 13%. É ou não é? Silêncio. O tempo do né fica em silêncio e continua o contexto. Com isso, você consegue organizar suas ideias e reduz os vícios de linguagem. Ah, Ronaldo, eu nunca mais vou poder falar e né? Vai. Mas se você começar a lembrar disso, você vai falar menos vezes. E a sua comunicação vai ficar menos poluída. Outra coisa muito importante. Eles vão chegar aqui e eles têm que fazer uma saudação no início. Ou seja, vocês vão chegar e vocês vão falar boa noite. Quando vocês fizerem uma saudação, vocês não podem, e é comum, a gente está ansioso, eles querem falar, eles têm 30 segundos só. Boa noite, hoje vou... Primeiro tudo. Espera, dá tempo para as pessoas responderem. Boa noite. Aí espera, depois que todo mundo responder boa noite. Se você fala boa noite e começa a falar, as pessoas vão estar falando boa noite na hora que você já começou a falar. Vamos supor que eu vou falar boa noite, depois eu falo o meu nome. Aí eu falo boa noite e na sequência eu já falo boa noite, meu nome é Ronaldo. E vocês estão falando boa noite na hora que eu estou falando meu nome, o que vai acontecer? Ninguém vai lembrar meu nome. Com a pausa já não lembro, imagina se eu falar correndo. Então vocês vão saudar e vão esperar as pessoas responderem e depois vocês vão começar a apresentar o produto ou serviço de vocês. Ao término, vocês vão agradecer, obrigado pela atenção e acabou. Por que eu estou falando isso? É muito comum que a gente finalize um contexto. Imagina, eles estão vendendo o produto ou o serviço deles, mostrando a importância
O que ele resolve, qual é o diferencial e por que nós devemos nos interessar. E no final, imagina se no final eles terminam e falam, é isso. Ou pior, é só isso. Gente, isso risca. Não tem nem, é perdoar. Não, não é perdoar. Não se termina um contexto como é isso ou é só isso. Você desmereceu tudo aquilo que você falou. Imagina, eu estou oferecendo meu produto, meu serviço, estou contextualizando uma história, contando algo importante, eu termino com é só isso. É só isso. Não, é tudo isso. Então terminem apenas agradecendo. Menos é mais. Vocês têm 30 segundos. O pitch de 30 segundos precisa ser efetivo, poucas palavras e objetivo. Tá bom? Então vamos lá. Um de cada vez. Quem vai começar? Então. No 1, você começa, tá bom? Vamos lá? 3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Kleber Moreira, sou o síndico profissional do grupo I3G. E eu vim aqui hoje oferecer o meu serviço de síndico profissional. Vocês estão com problema no seu condomínio, síndicos não são transparentes. Nossa equipe é muito preparada. Possuímos engenheiros, arquitetos no nosso grupo. Estamos aqui para oferecer transparência e, mais do que isso, tirar o problema que o condomínio de vocês tem. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, estou aqui à disposição para tirar para vocês. Espero que vocês nos procurem para sanar o problema do condomínio de vocês. E é isso. Só um momentinho. Oratória é uma habilidade. A habilidade se adquire com treino. Vou fazer só uma analogia para vocês. Quando vocês vão aprender a dirigir? Comigo aconteceu assim, tem gente que é mais sábio. Eu fui lá, fiz todo o teórico, depois eu fui para a prática. Eu sabia que eu tinha de botar o carro em ponto morto, antes de partir, pisar na embreagem, colocar primeiro, soltar devagarinho, pisar no acelerador. Aquilo estava claro na minha cabeça. O carro não saiu. Morria toda hora. Por quê? Porque eu estava num estágio do aprendizado, que eu vou falar para vocês mais aqui na frente, antes da gente encerrar. Então não tem problema. Não tem problema. Você foi super bem. Eu gravei muito dia, estava de prova ali, eu acho que eu gravei umas 40 vezes. Mas você foi super bem, você falou um é só em todo o contexto e você encerrou, tá certo. Foi trágico. Mas. Mas ele está fazendo uma vez só. Ele ficou sabendo hoje que não é legal falar isso. As próximas vezes ele vai lembrar, até que ele não precise lembrar mais. Tá bom? Vamos lá, Renan? 3, 2, 1. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, me chamo Renan Lara, eu sou síndico profissional e venho aqui oferecer o meu produto. Eu, síndico profissional, estou aqui para resolver os seus problemas. Assim como vocês, eu também moro em condomínio, eu sei as dificuldades diárias da vida condominial. E meu serviço é oferecer gestão condominial aos senhores que estão aqui me ouvindo. O diferencial da minha empresa, além da gestão condominial, eu faço um serviço diferenciado. Eu atendo diretamente aos meus clientes, eu não tenho preposto. É eu que vou lidar com você, morador, com a administradora, com os prestadores de serviço. E eu devo me interessar? Eles, né? E por que vocês devem se interessar pelo meu trabalho? Porque o atendimento é diretamente comigo, eu não passo atendimento para terceiros. Então, fiquem à vontade para votar em mim e eu agradeço essa oportunidade de fala entre vocês. Obrigadão, Kleber. É isso. É isso, né? Tá tudo certo. Aqui não é jogo dos 7 erros. Tá vingança, sim. É legal você consegue sabendo o que não é desejável fazer. Não quer dizer que não é para fazer nunca mais. Tá bom? Então, quanto mais prática, quanto mais lembrar,
das dicas e praticar o exercício de substituir os vícios de linguagem por um segundo de silêncio, finalizar o contexto com um agradecimento, sem o é isso ou é só isso. Vocês vão ver que em algum momento vai ser natural. Nós temos 4 estágios do aprendizado. Alguém sabe quais são os 4 estágios do aprendizado? Então vou falar para vocês. O primeiro é a incompetência inconsciente. É quando a gente nem sabe que não sabe. Isso é muito comum. Eu ignoro que eu não sei algumas coisas que são importantes para a minha vida, seja profissional ou pessoal. E com certeza vocês também ignoram algumas coisas que vocês em algum momento vão precisar. Essa fase é uma fase bem tranquila. Eu não sei o que eu preciso saber, estou de boa. A segunda fase é uma fase meio dolorida, que é a incompetência consciente. É quando eu já sei que não sei. Aí dói. Ainda mais se for algo que é importante para a minha vida. Então, já que eu sei que não sei, eu preciso aprender. E aí eu chego na terceira fase do aprendizado, que é a competência consciente. Eu já sei que não sei, procurei aprender, mas eu ainda tenho que lembrar de tudo que eu aprendi. Trazendo ainda para a analogia lá do aprender a dirigir, chegou um momento que eu sabia que eu tinha que deixar em ponto morto, pisar na embreagem, botar a primeira, soltar devagar. Eu sabia, não tinha dúvida do que eu tinha de fazer. Só que eu tinha de ficar toda hora lembrando o que eu tinha que fazer. Imagina se eu estivesse aqui e vocês experimentaram isso. Eu falei para vocês um monte de coisas para vocês fazerem na apresentação, coisas que vocês já conheciam e coisas que vocês não conheciam. E eu tenho certeza que é difícil você ficar lembrando, pô, tem que segurar o microfone aqui, não pode ficar fazendo assim, não pode falar não pode falar não pode andar acelerado, contato visual com todo mundo. Ó, tic-tac é natural. Esse é o terceiro estágio. Mas eu já sei como fazer. Eu só não cheguei no quarto estágio. O quarto estágio é a competência inconsciente. Voltando lá para a analogia, aprender a dirigir. Chegou um momento, o meu demorou um pouquinho mais, mas chegou um momento que eu comecei a dirigir e eu nem lembrava mais que eu tinha de botar em ponto morto, pisar na embreagem, soltar devagar, o carro sair e não morrer. Isso é para qualquer habilidade, qualquer soft skill. E oratória não é diferente. Quanto mais a gente praticar, e nos nossos cursos a gente tem essa metodologia, é um diferencial da Vox, desde a primeira aula até a última, você pratica todas as aulas. As nossas aulas no curso de maior duração tem duração de 3 horas cada aula, é uma aula por semana. As pessoas falam assim, pô, mas vou ficar 3 horas aqui, vou chegar durante a semana de 19, vou sair 22, no sábado de 9 ao meio-dia. Chato. Vai lá fazer uma aula experimental. Já acabou? Porque é prática o tempo todo, é dinâmica o tempo todo. É praticar o que você está aprendendo, é praticar com as outras pessoas. Oratória e comunicação não se aprende online. Fujam de cursos online. E olha que nós temos curso online na Vox. Fujam. É só para enganar trouxa. Você não vai aprender oratória assistindo alguém falando o que você tem que fazer. Você tem que praticar. Você tem que praticar. Pessoal, antes da gente encerrar, ou quando a gente encerra, lá na nossa escola, a gente tem o hábito, a gente tem o costume, a prática de dar o nome para uma turma. Mesmo aqui sendo uma turma de um workshop que durou um pouquinho mais de 1 hora, foi uma turma. A gente gerou uma conexão, a gente ficou junto aqui um período, então nada mais justo que a gente fazer o nosso grito de guerra com o nome da turma. Então, eu queria que vocês, quem se sentir à vontade, levantasse a mão e dissesse uma palavra que, na opinião de vocês, simbolizou o nosso momento. Aprendizado, conexão, sucesso,
único. Descoberta. Eu sei que tem mais gente para falar, mas eu já me perdi. Então vamos parar nessa discussão. Então vamos lá. Eu vou pedir cada um que falou que repita a palavra e vocês, se vocês lembrarem, a pessoa fala de novo. Mas vamos votar. Vamos ver qual é a palavra que mais representou, na opinião de vocês, no nosso momento. Então você falou? Aprendizado. Quem concorda que foi aprendizado? Nossa, foi bastante gente. Depois na sequência foi? Reconexão. Conexão. Sucesso. Único. Teve mais um, não teve? Não. É só isso. Descoberta. Gente, ganhou aprendizado. Então o que a gente vai fazer? Como tem muita gente, eu não sei se dá. Aí vocês me dizem se dá. Eu vou pedir para todos virem aqui para a gente formar um círculo. Né? Faz isso no meio, tem bastante, né? É tudo isso. Ó, eu acho que vai ser difícil. A gente, quando faz lá, as nossas turmas nunca passam de 20 pessoas. É o teto máximo, porque senão a gente perde performance nas aulas. A gente pede que as pessoas ponham uma mão, uma sobre a outra, e a gente grita 3 vezes. Vox, 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 depois levanta as mãos e grita o nome da turma. A nossa turma é? Como eu acho que tem muita gente aqui, acho que vale a pena a gente só esticar a mão aqui, né? E a gente vai fazer assim, 3 vezes vox, vox, vox. Na terceira a gente levanta os braços e grita o nome da turma. Vamos lá? Vox, 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 aprendizado! Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Repite, você faz coisa boa. Tem brinde, tem sorteio.